Olá, que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você. Estamos propondo nesta tarde trazer um ensinamento sobre a ceia do Senhor Jesus. Porque compreendemos e vemos no dia a dia que as pessoas têm muitas dúvidas sobre a ceia. E muitas vezes até deixam de tomar a ceia pelo fato de não entendê-las corretamente. E nesta tarde nós vamos estar ensinando sobre este assunto que é a ceia, porque muitas pessoas ouviram ou compreendem a ceia de forma diferente, porque na verdade as igrejas, as religiões, cada uma faz de forma diferenciada. E as pessoas muitas das vezes ficam sem saber qual é a verdade. E muito interessante porque a ceia ela aparece na Bíblia por algumas vezes, mas somente duas pessoas falam da ceia na Bíblia: o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo. Somente os dois. E então nesta tarde nós vamos fazer uma oração, primeiramente, para que Deus possa estar dando entendimento, que o Espírito Santo esteja aí sobre a sua vida, e para que você venha entender perfeitamente o que é a ceia. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção para cada pessoa que vai estar participando, ouvindo este vídeo e vendo. Nós pedimos uma bênção toda especial, que o Senhor Jesus possa iluminar cada vida, cada coração, e que cada pessoa possa entender o teu propósito, Pai. O propósito da morte na cruz. O propósito, Pai querido amado, pelo Senhor ter deixado a nós a tua ceia, Pai, para que nós venhamos a participar de forma correta, podendo entender o mistério, Pai, da tua ceia dentro do reino espiritual. É o que nós te pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém. No livro de Mateus, no capítulo 26, Jesus fala sobre a ceia. E é bastante interessante, porque, como eu disse, cada pessoa conhece a ceia de uma forma diferente. Porque a Igreja Católica, por exemplo, ela serve a hóstia como ceia, mas lá só é servido o pão e não o vinho. Já nas igrejas evangélicas é servido de forma correta o pão e o vinho, assim como Jesus ensina na palavra, porém acabam inserindo em outro erro, que é servir a ceia como símbolo, simbolicamente. E muitas das vezes as pessoas chamam, ou quando vão falar sobre a ceia, diz que a ceia é santa, a Santa Ceia. E nada disso está na Bíblia, porque
são costumes que vêm de algumas religiões, de algumas igrejas, e as pessoas vão entrando por esses caminhos errôneos. Em nenhum momento a Bíblia, ao falar sobre a ceia, ela diz Santa Ceia. Não, a Bíblia diz a ceia do Senhor Jesus, apenas. E assim vai caminhando a humanidade. Porém, Jesus, então, em Mateus, no capítulo 26, Jesus fala da ceia, quando ele fala da sua morte na cruz. E ele diz, versículo 24, Mateus 26, versículo 24: Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Então Jesus aqui está falando de Judas, que o traiu. Jesus então diz que ele vai sim, como está escrito. Porém, era bom que Judas não o tivesse traído. E ele continua no versículo 25, respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E aí então, após esse pronunciamento, após esta conversa de Jesus com Judas, agora então Jesus parte para a ceia. Jesus estava fazendo a Páscoa, ou seja, Jesus usa da Páscoa, o momento da Páscoa, para poder fazer a ceia. E a Bíblia, inclusive no título, ela diz, a última Páscoa, a ceia do Senhor Jesus. Então, no versículo 26 está escrito assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então a Bíblia aqui diz que Jesus, tomando o pão, ele o abençoa e após abençoar, ele diz: é meu corpo, é a minha carne. Por isso dissemos há pouco que muitas das igrejas evangélicas têm tomado a ceia como símbolo, e isto não pode ser verdade. Por quê? Porque Jesus não faz de conta que vai para a cruz. Jesus vai para a cruz, ali ele dá a sua carne, dá o seu sangue, verdadeiramente. E a Bíblia então agora diz, Jesus falando aqui, ficou escrito, que ele diz: este pão é a minha carne. Então, e em seguida, no versículo 27, ele diz: e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Outro erro que muitas das vezes a igreja acaba inserindo é querer escolher as pessoas que podem e quem não pode tomar a ceia. E Jesus aqui, quando ele serve a ceia, Jesus serve para todos, para os discípulos lá, para Pedro, que ia negar Jesus, para Judas, que ia trair Jesus. Jesus serve a ceia e Jesus então diz que é para beber todos. Muitas das vezes os pastores, bispos, apóstolos, eles se acham no direito de escolher a pessoa que pode tomar a ceia e aquele que não pode. Muitas das vezes as pessoas até deixam de tomar a ceia porque os ensinamentos, na verdade, são desta forma. Olha, se você não é batizado, você não pode tomar a ceia. Se você não é casado, você não pode tomar a ceia. Se você não estiver vestindo tal roupa, você não pode tomar a ceia. E alguns vão ainda mais longe quando dizem: se você não deu o dízimo, você não pode tomar a ceia. Então, nós vemos que aqui Jesus não separa ninguém da ceia. Até porque Jesus fala que o derramar do seu sangue é, na verdade,
para perdão de pecados. Então, quando nós tomamos a ceia, a Bíblia diz que nós estamos lembrando a morte de Cristo. Ou seja, estamos lembrando que Jesus deu a sua carne e o seu sangue por amor da nossa vida. Então, ninguém deve ser tirado da ceia. Por isso, Jesus, no versículo 28, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então veja, você, que aqui está escrito na Bíblia que Jesus disse o Novo Testamento. E é claro que não tem verdade nisto. Jesus não disse o Novo Testamento, até porque Jesus deixa somente um testamento. Mas os teólogos, as pessoas, os religiosos, eles mudam a Bíblia sem compromisso com a verdade. E Jesus não disse este é o Novo Testamento, porque foi somente Jesus que morreu por nós. E na parte que é chamada de Antigo Testamento, na verdade é uma antiga aliança, porque a palavra testamento aparece aqui na Bíblia em Mateus, no capítulo 26 e versículo 28. E nós vamos dar seguimento no próximo vídeo. Estamos dando agora seguimento a esta mensagem sobre a ceia. Esta seria a segunda parte. E já ministramos a primeira parte, onde estávamos lendo no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 28, onde o Senhor Jesus diz: este é o testamento no meu sangue. Então, quando nós tomamos a ceia, Jesus diz que nós estamos lembrando da sua morte. E Jesus deixa bem claro que a ceia ela não é símbolo, mas ela é uma realidade dentro do reino espiritual. Ou eu diria até mais, né? Dentro do reino espiritual não há, na verdade, símbolos, porque lá dentro do reino ou é verdadeiro ou não existe. Então Jesus, quando ele deixa para nós participarmos da ceia, ele diz: você vai estar lembrando da minha morte. Então você faz isso todas as vezes. E muito interessante, porque as pessoas ficam confusas, como falamos no começo, por causa de ensinamentos diferenciados. Ou seja, nós temos, por exemplo, a Igreja Cristã do Brasil, eles tomam a ceia uma vez por ano, e as igrejas demais evangélicas normalmente tomam ceia uma vez por mês, e a Igreja Católica dá hóstia todas as vezes que a pessoa vai e quer tomar, e a pessoa então fica na dúvida, fala: qual será a verdade? Então, nesse ponto, não existe uma verdade, porque Jesus não deixou escrito se nós devemos tomar uma vez por ano, uma vez por mês, ou mesmo a todo dia. O importante é que Jesus diz: olha, você precisa lembrar da minha morte quando você participar da ceia. Então nós sabemos que ela é uma realidade dentro do reino, e por isso que Jesus diz: este é o testamento no meu sangue. Então Jesus vai para a cruz, ali ele dá a sua carne, ele dá o seu sangue, e ele diz assim: olha, agora você tem um testamento. E quando nós entendemos o que é um testamento, na verdade, é uma declaração de bens, pelo quais você pode receber a sua herança. E Jesus está dizendo exatamente isto: este é o testamento no meu sangue. Então você agora tem um testamento, e você pode entrar ou adentrar no reino espiritual e dizer quais são os seus direitos, os seus bens. E isso Jesus deixa escrito de Mateus para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ou seja, no testamento do Senhor Jesus está determinado aquilo que você tem por direito.
E Jesus aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, Jesus está explicando exatamente isso. Eu vou morrer, eu vou para a cruz, meu sangue vai ser derramado. E você terá como testamento tudo aquilo que você tem por direito vai estar escrito. Então Jesus está dizendo aqui que na ceia você está lembrando até mesmo o reino espiritual da morte de Cristo e dizendo a eles aquilo que você tem por direito. Por isso a ceia não é símbolo, ela não é simbólica. Nós não podemos aceitar a ceia como símbolo, porque exatamente isso. Jesus, ele dá o seu sangue de verdade, ou seja, na realidade, Jesus vai para a morte e ele derrama o seu sangue. E nós, na ceia, nós então recebemos esse testamento do Senhor Jesus. Então, aí em Mateus, no capítulo 26, versículo 28, Jesus está dizendo que este é o testamento no sangue dele. E como dissemos, somente duas pessoas falam sobre a ceia na Bíblia como ensinamento, que é o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo, que também faz um ensinamento sobre a ceia. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, é um texto que as igrejas usam quando, no momento da ceia, no momento do partir do pão, no momento de participar do sangue, é um texto que os pastores usam. E aqui, na verdade, o apóstolo Paulo, então, vai dar um ensinamento para os irmãos de Corinto, da cidade de Corinto, quando ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Muito bem, aqui o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele recebe esta palavra, não é de Pedro, não é de João, não é de Tiago, mas ele recebe do próprio Senhor Jesus. E ele então começa a ensinar aquilo que ele leu ou que ele ficou sabendo do próprio Senhor Jesus, quando ele fala: eu recebi do Senhor Jesus, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então veja que Paulo tinha conhecimento de que Jesus faz a ceia no dia em que ele fora traído. E ele diz, então ele deixa escrito isso a nós, dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E muitas das vezes nós perguntamos às pessoas: mas quem traiu Jesus? Claro que você diria Judas. E eu poderia dizer que não foi só Judas. Judas foi realmente quem fez o ato da traição. Mas todos os discípulos, a partir do momento que Jesus vai para a cruz, eles também passam a trair Jesus, porque eles deixam as coisas que Jesus tinha ensinado a eles, e eles vão para os seus afazeres, para os seus trabalhos, voltam à vida cotidiana, então eles também traíram Jesus. E por que não dizer, nós também traímos Jesus? Nós também estávamos lá no dia da crucificação, no dia em que Jesus foi morto, nós também estávamos lá e estávamos traindo Jesus com os nossos afazeres, com o nosso descaso. Muitas vezes somos chamados para participar da ceia do Senhor Jesus e não vamos, por causa de alguns afazeres, deixamos a ceia, estamos traindo Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo traz esse texto muito tremendo, quando ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E ele continua: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E Paulo está ensinando na íntegra, ou seja, verdadeiramente aquilo que Jesus, o próprio Jesus, fala em Mateus 26, quando ele abençoa o pão e diz, ele não nega que é pão,
Mas em seguida a Bíblia diz que ele abençoando, ele disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós. E Paulo agora então ensina sobre isso exatamente. Paulo está falando agora numa outra época, já anos à frente daquilo que Jesus já tinha vindo a esta terra, já tinha ensinado, já tinha feito a sua missão. Agora Jesus já tinha ido para a cruz, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu. E agora Paulo então está ensinando os irmãos de Corinto como foi que Jesus fez. E ele diz: ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, quando na última ceia nós estávamos pregando, estávamos ensinando os irmãos sobre as 9 formas de se tomar a ceia, e eu estava dizendo para os irmãos que, na verdade, quando nós somos chamados para participar da ceia, nós temos que ter algum sentimento sobre a ceia. Lá nós ensinávamos sobre a ceia do amor, a ceia da alegria, a ceia da compaixão. Todas as ceias são 9 as formas de se tomar a ceia. Então, por quê? Porque nós temos que entender o que é a ceia do Senhor Jesus. Nós vamos estar dando continuidade no próximo vídeo. Dando continuidade à mensagem aqui, o ensinamento sobre a ceia do Senhor Jesus. Estamos falando aqui quando Paulo vai aos irmãos de 1 Coríntios e ele vai ensinar sobre a ceia. E Paulo, então, deixa bem claro que quando nós participamos daquilo que os nossos olhos estão vendo como pão, o reino espiritual aceita como a carne de Jesus. Quando nós fazemos com sinceridade de coração, quando estamos, na verdade, comprometidos com a palavra de Deus, com o reino de Deus, nós estamos fazendo parte da morte de Cristo, porque no dia da sua morte, Jesus, o próprio Jesus, faz a ceia, e ele então deixa claro que aquele pão que ele picou ali se transformaria na sua carne. Por isso nós aceitamos esta ideia, esta compreensão da teologia das igrejas evangélicas, quase que num todo, de que a ceia é símbolo, é simbólica. Não, nós o aceitamos como realidade. E como dissemos no segundo vídeo, não há simbologia dentro do reino. Não há faz de conta dentro do reino. Lá no reino espiritual, ou verdadeiramente você está participando da ceia, ou você não está participando, porque não existe simbolismo. Então o apóstolo Paulo ele diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então nós estamos, quando estamos fazendo a ceia, estamos participando do corpo de Cristo. É isso que diz a Bíblia. É isso que está escrito com todas as letras, e nós precisamos entendê-la assim para compreender como é que as coisas acontecem dentro do reino espiritual. E o versículo 25 diz assim: semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice, aqui diz, é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que bebedes, em memória de mim. Como explicamos no primeiro vídeo, não pode ser o Novo Testamento, porque há um só testamento na Bíblia. Ou seja, a sua Bíblia é dividida em 2 partes, mas ela tem uma parte que é a Antiga Aliança e uma parte que é o Testamento do Senhor Jesus. Então, como somente Jesus morreu por nós na cruz, e ele deixa aqui escrito que esse sangue é o sangue dele, ele não pode ter dito que é o Novo Testamento, porque só ele, dentro do espaço de tempo em que conhecemos, morreu pelos nossos pecados, ou seja, pela nossa salvação, pela nossa vida eterna. Somente Jesus. Então ele não diria: este é o Novo Testamento.
Claro que tudo isto é uma invenção da teologia, dos religiosos, que vão mudando os textos, vão trocando as palavras e elas passam a não ser verdadeiras. E Jesus, por reafirmar mais uma vez, Jesus não pode ter dito, este é o Novo Testamento. Mas eu creio que Jesus disse, este é o testamento no meu sangue, porque Jesus estava falando da sua morte. E agora então, nós temos que ter seriedade com as coisas de Deus, com a ceia, com o batismo, com todas as coisas que estão ou que fazem parte do reino de Deus, porque senão acabamos fazendo de forma errada. As igrejas, como dissemos a princípio, muitas das vezes têm o costume de limitar as pessoas. Olha, se você não é casado, você não pode. Se você, enfim, colocam lá as barreiras e ficam impedindo as pessoas. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz em momento algum que você deve ser barrado da ceia, que você não pode tomar a ceia por qualquer que seja o motivo. Por quê? Porque a ceia é a lembrança da morte de Cristo. E a morte de Cristo nada mais é do que para perdão de pecados. Então, se você tem pecado, você deve tomar a ceia. Para quê? Ou seja, você pede perdão e toma a ceia. Por quê? Senão você não vai encontrar força para deixar o pecado. E Jesus, então, por isso ele diz, tomai dele todos. E as igrejas começam a colocar obstáculos, né? Olha, se você usa tal roupa, você não pode participar da ceia. Se você fez alguma coisa errada, você não pode participar da ceia. E aí vão colocando esses obstáculos e as pessoas vão ficando frias na fé, as pessoas vão ficando anêmicas e vão deixando de entender e de viver o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Então, como dissemos, muitas das vezes as igrejas fazem da ceia algo intocável. Olha, a Santa Ceia, e se você fez isso, você não pode. Se você veste aquilo, você não pode. Se você tem o cabelo tal, o bigode tal, você não pode. E nada disto pode tirar você da verdadeira ceia. Ou seja, fazem da ceia algo intocável, mas num segundo momento chamam a ceia de símbolo, simbólica. Então você veja que há caminhos a ser traçados aí, precisamos rever aquilo que nós entendemos como cristianismo. E aqui então, Paulo vai dizendo assim, quando ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então o apóstolo Paulo entende que somente quem pode tirar você da ceia é você mesmo. Porque ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí o Senhor Jesus, o Paulo continua dizendo aqui, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós sabemos que a palavra não discernir quer dizer por não entender que aquele pão e aquele sangue se transforma no corpo de Cristo. As pessoas não estão discernindo, estão deixando de tomar a ceia como o corpo de Cristo. Estão tomando apenas como pão e como vinho. E nós sabemos que há realidade nessas coisas, como já explicamos a princípio. Há realidade. E o que nos faz verdadeiramente filhos de Deus, ou seja, o que nos faz ser reconhecidos como filhos de Deus é, na verdade, o sangue de Cristo em que nós tomamos na ceia. Pois nós sabemos que faz reconhecer aqui na terra um irmão do outro é, na verdade, o sangue. E é isto que o apóstolo Paulo está ensinando, que Jesus está ensinando, que você, no momento em que você toma da ceia, como carne e como sangue, você está lembrando a morte de Cristo. E com isto, você está
aceitando o propósito de Jesus na cruz para te fazer irmão de Jesus Cristo e filhos de Deus o Pai. Seguiremos no próximo vídeo a mensagem sobre a ceia do Senhor Jesus. Este é o 4º vídeo e estamos explicando o que é a ceia, dando uma direção para que as pessoas venham a entender que a ceia do Senhor Jesus, ela é algo que está dentro do reino. Ou seja, o Senhor Jesus, quando ele faz a ceia aqui na terra, ele diz para os discípulos assim: olha, eu vou tomar a ceia com vocês e depois não tomarei mais, até aquele dia no reino do céu. Então veja que a ceia é o culto que vai continuar lá no céu. Vai haver ceia lá no céu. Então nós costumamos ensinar e dizer que temos que entender esses propósitos para afirmar a nossa fé, a nossa mente naquilo que é verdadeiro, para não ficarmos aí sendo enganados. Veja você que os pastores, a religião, enfim, os ministros, eles falam que a ceia é para ser tomada na igreja, porque ela é o corpo de Cristo. E é uma verdade, não tem pecado nisso, tomar a ceia na igreja. Porém, se nós falarmos a um pastor, a um ministro, se nós dissermos: eu gostaria de fazer uma ceia na minha casa, com a minha família, com meus irmãos, eles vão dizer: não pode, você tem que vir à igreja, porque a ceia é o corpo de Cristo. E ele falou até certo, a ceia é o corpo de Cristo, mas insinuando que o corpo de Cristo são aquelas pessoas que estão na igreja. Isso não é verdade, porque quando Jesus faz a primeira ceia, em Mateus 26, Jesus faz a ceia em uma casa, em um local onde ele diz para os discípulos: olha, vocês vão aí para a cidade, vocês vão achar um homem com um cântaro, e é na casa dele que nós vamos fazer a ceia. Então, os ministros, os pastores, eles, como dissemos, eles fazem da ceia algo muitas das vezes intocável e querem dizer que só pode ser feito na igreja, quando na verdade isto não procede. Nós podemos sim, com a nossa família, com nossos irmãos, fazer uma ceia em nossa casa e ela vai ter o mesmo proveito que teria na igreja, porque nós vamos estar confessando e lembrando da morte de Cristo. E a ceia nada mais é do que a comunhão com o corpo de Cristo. E se é a comunhão, e se nós estamos em nossa casa ou na casa dos nossos amigos, nossos irmãos, e nós estamos falando de Jesus e pregando o reino, e nós sentimos o desejo de fazer uma ceia, por que não? Ou nós não estaríamos, por estar fora de um templo, nós não estaríamos, na verdade, fazendo a ceia do Senhor Jesus? Estaríamos. Por quê? Porque nós sabemos que ninguém é dono das coisas espirituais. Muitas das vezes as pessoas querem se fazer dono. Ou seja, tem que ser da forma que eu estou falando, que eu estou explicando, e às vezes não é. Às vezes não tem base bíblica aquilo que está sendo pregado, muitas das vezes, nas igrejas. Então, nós estamos dando esse ensinamento sobre a ceia do Senhor Jesus, exatamente para que as pessoas venham a entender aquilo que está proposto dentro do reino para a nossa vida. E tanto a ceia como o batismo, a teologia, os teólogos têm defendido a tese de que ambos são símbolo, ou seja, eles dizem: olha, o que você está comendo é pão, o que você está bebendo é vinho, mas isto simboliza a morte de Cristo. E eu vou voltar a dizer, todos os textos bíblicos aonde
Jesus fala sobre a ceia, o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. É dito com todas as palavras que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E o batismo, de igual forma, também pelas águas, que é o batismo do arrependimento, também não é simbólico. Erram os religiosos, os teólogos, enfim, erram quando dizem que é simbolismo. Não, você vai ser batizado porque você precisa ser reconhecido diante dos homens. Isso também não é verdade, porque a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então o batismo, ele faz parte da salvação. Ou melhor dizendo, as coisas do reino são verdadeiras e elas são eternas. Eu costumo dizer isso. São eternas. Por que eternas? Porque a ceia que você toma aqui, ela está lembrando a morte de Cristo. E o batismo, o seu batismo, que você faz aqui, ele vai dar entrada a você no reino celestial. Ou seja, então, nós já estamos vivendo a eternidade hoje. A eternidade, ela está dentro do reino. Ou seja, o reino nos levará à eternidade. Por isso, não pode ser símbolo, não pode ser simbólico. Quando nós participamos do corpo de Cristo, ainda que os nossos olhos, que é material e nos engana, está vendo pão, está vendo vinho, mas nós estamos... O reino, vou falar melhor assim, o reino está vendo você participando do corpo de Cristo, entendendo que isto tudo faz parte da eternidade. E um dia Jesus vai voltar para nos buscar e ele só vai levar aqueles que participaram da sua carne e do seu sangue. Porque em João, no capítulo 6, também, quando ele fala da ceia, ele diz claramente que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue, ressuscitará no último dia. Então, o que vai fazer nós, você e eu, sermos ressuscitados em Cristo, é o fato de estarmos participando da ceia como realidade, da carne e do sangue do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos que têm nos visto nesse vídeo, agradeço a todos que têm nos ouvido e que esta mensagem possa servir de edificação para a sua vida. Numa outra oportunidade, estaremos falando outras mensagens relativas com a ceia. Hoje nós optamos pela explicação, pelo ensinamento de que a ceia é realidade. Temos muitas mensagens onde nós ministramos a ceia do Senhor Jesus. E podemos até dizer que todos os textos que estão no testamento do Senhor Jesus, eles falam da ceia porque falam da morte de Cristo. Então eu agradeço a todos que de bom grado nos ouviram e peço a Deus que possa abençoar a sua vida e que esta mensagem possa ser realidade e que você possa ser encontrado no dia da vinda de Cristo como um verdadeiro Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.